Fala comigo, Brasil! Professor Juarez para mais uma aula de geografia, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização política, sobre como os espaços, eles vão se organizar, como é, essa diferença entre alguns conceitos que são importantes, beleza? Vamos dar uma trabalhadinha nisso para ficar tudo sossegado, tá? A gente começa com um conceito que é fundamental para a geografia, que é o território, beleza? E aí, o território, ele traz uma particularidade. E essa particularidade, ela vai estar totalmente trabalhada nas relações de poder. Mas o que você está querendo dizer com isso, professor? Então, a gente vai falar que o território é a porção desse espaço, tá? Que vai ser controlada, que vai ser administrada pelas relações de poder, beleza? E o que é poder? É a imposição de força. É o controle pela força, é o controle não pelo cuidado, não pela estratégia, mas sempre impondo essa força, tá bom? E aí é legal a gente entender que todo o território, tá? Ele vai ter um estado, ele vai ter, por exemplo, forças armadas, ele vai ter, por exemplo, uma estrutura bélico-militar, tá? Na intenção de formar todo um delimitado, formar um limite, formar uma fronteira, beleza? Então os territórios que são administrados, pela força, eles vão ter fronteiras, beleza? E essas fronteiras, é legal da gente destacar aqui, que elas não são só fronteiras continentais, Elas são fronteiras aéreas, elas são fronteiras marinhas, elas são fronteiras que pegam também o subsolo. Então todo país, tá? Ele vai ter um território. E esse território vai ser administrado, vai ser cuidado por ele e vai ser também protegido. Por exemplo, nosso país, Brasil. O Brasil é um território. Por que o Brasil é um território? Porque nós temos, por exemplo, as nossas forças armadas que vão controlar esse limite político que nós temos, fazendo com que nenhum outro país queira invadir e entrar no nosso espaço e que a gente também não entre e invada outro espaço, porque eles também são um território. Então a gente tem esse limiar aí, tem essa relação bem direta, tá bom? Lembra que território é relação de poder e lembra que isso vai formar fronteiras. E essas fronteiras, galera, elas podem ser fronteiras simplesmente imaginárias. Ó, daqui até ali é meu, o resto é teu, beleza, fronteira imaginária. Mas elas também podem ser fronteiras físicas, naturais, como rios, montanhas, morros, florestas, espaços, tá? Que já estavam ali, que não são produzidos pela gente, que não são produzidos pelos seres humanos. Tranquilidade? Sossegado? Então o território tá simples pra gente. Vamos aqui, ó. Além do território, galera, a gente tem um conceito importantíssimo aí, que é a nação, tá? E o que vai ser nação, dentro dessa realidade que a gente encontra? Nação é um povo. Nação é um coletivo de seres humanos. Nação é um povo que tem características próprias, que tem linguagens próprias, que tem, por exemplo, cultura, como uma religião. Então, sempre que nós falarmos de um povo, a gente vai falar necessariamente de uma nação. Por exemplo, quando a gente fala do povo brasileiro, a gente está falando da nação brasileira, das pessoas que estão no Brasil. Que embora não tenhamos uma similaridade étnico-racial, a gente tem cultura igual, a gente tem uma característica de comportamento igual, beleza? E tudo isso vai configurar como o nosso povo, sendo uma nação. Tranquilo? E aí, galera, é legal a gente entender que você pode ser uma nação e você pode não ter um território. Olha que doideira, Mesmo sendo uma nação, eu não tenho um território para chamar de meu, beleza? É o que acontece, por exemplo, com um povo que está lá no Oriente Médio, chamado de curdo, tá? Os curdos, eles são hoje a maior nação do planeta, ou seja, são o maior povo em número do planeta. Eles têm uma cultura própria, uma religião própria, uma característica étnica própria, uma língua própria, mas eles não têm um país, eles não têm um território, eles não têm um espaço para chamar de seu. Tá? Então os curdos, eles acabam vivendo entre vários países. Eles acabam vivendo entre a Síria, o Iraque, o Irã, a Armênia, a Turquia, beleza? Alguns ali no Azerbaijão. Então a gente vai ter os curdos dentro de uma realidade que não é a realidade do povo deles. Ou seja, eles acabam sendo oprimidos,
eles acabam ficando à margem da sociedade em todos esses espaços que eles estão introduzidos, tá bom? Qual é o grande sonho do povo curdo? É de formar dentro dessa área, tá? Uma condição muito difícil de acontecer, mas é de formar dentro dessa área o que a gente vai chamar de Kurdistão. O que seria o Kurdistão? Seria o espaço do povo curdo, beleza? Similar ao que aconteceu, por exemplo, com os judeus, tá? Os judeus que não tinham um território, eles tiveram posteriormente, né, a Segunda Guerra Mundial, depois de ter sofrido o Holocausto, de ter sofrido grandes problemas, né, na Europa principalmente, na Europa dominada ali pela Alemanha nazista, tá? Eles passaram, né, a formar um território. A ONU, ela, junto a alguns países europeus, introduziu, né, os judeus, tá, dentro ali do espaço da Palestina, no Oriente Médio, formando ali Israel, beleza? Óbvio que isso é extremamente conflituoso, é extremamente problemático, geram-se problemas desde de 1948 até hoje, tá? A gente tem uma pressão social muito grande dentro daquele espaço, mas foi formado um território israelense, um território judeu. Aqui, ninguém está lutando pelos curdos em formar nada, mas a intenção deles é de um dia conseguir formar o Kurdistão, tá bom? Galera, em terceiro aqui nós temos um conceito que a gente fala toda hora, né? Que é de país, beleza? E aí país vai ser definido pra gente, né, como um território que vai ser politicamente delimitado, beleza? Ou seja, a gente vai ter uma política administrativa sendo introduzida, a gente tem uma moeda própria, a gente tem um reconhecimento internacional, beleza? A gente vai ter uma construção histórica desse espaço, tranquilo? Então, um país é algo que precisa de um território para acontecer, tá? Porque a partir do território gera-se toda uma administração, gera-se todo um cuidado com aquele espaço. E quando a gente tem toda essa administração, todas essas características, a gente vai formar um país, tranquilo? Por último, a gente tem talvez o conceito mais difícil aqui da gente entender, o mais importante, que é o Estado, tá? E o Estado, galera, ele vai ser essa organização política que a gente estava falando do país, tá vendo? Essa organização política administrativa. Então, isso é o Estado, tá? O Estado é essa organização. Ele é a organização política do espaço, ele é a organização jurídica do espaço, ele é a organização que vai fazer todo esse espaço funcionar, beleza? Então, ó, o que a gente tem, por exemplo, aqui dentro do território brasileiro, né? A gente vai ter o Estado dividido em 3 poderes. A gente tem o executivo, a gente tem o legislativo, a gente tem o judiciário, cada um com a sua responsabilidade. Cabe ao executivo, que tem o presidente, os ministros, a administração de todos os órgãos, de toda a diretriz que esse país vai tomar, beleza? Cabe ao legislativo criar as leis, tá? A gente vai ter representantes do povo, que são os deputados, a gente vai ter representante dos estados, das regiões, que são os senadores, beleza? E eles criam as leis. E nós temos o judiciário. O que o judiciário faz? Ele vai colocar essas leis em prática, ele vai julgar essas leis, beleza? O poder é necessário ser dividido para que haja uma ordem, para que haja um equilíbrio entre as diferentes forças, beleza? Então, galera, o Estado, né, ele vai ser extremamente importante para que tenha toda uma organização sobre o território, beleza? E a gente tem um conceito legal, que é o conceito de Estado-nação. Por exemplo, o Brasil é um Estado-nação. O que significa isso? Nós somos soberanos sobre o nosso território, ou seja, a gente tem um controle sobre o nosso território, nós somos reconhecidos externamente, tá bom? E nós somos uma nação com um poder político, administrativo, muito bem resolvido dentro do nosso espaço, beleza? Então é legal a gente entender o que é Estado, tá? Sempre que a gente usar Estado, a gente está falando dessa ordem, a gente está falando dessas pessoas, a gente está falando desses cargos que são fundamentais para o funcionamento de um país, tá bom? Por último aqui, só para a gente entender essa relação assim de modo mais direto, olha só que legal, galera. Povo, cultura mais território vai ser igual ao quê? Igual a nação mais o governo, né?
E essa nação mais esse governo, elas vão formar o Estado-nação, beleza? É o que a gente vai chamar de Estado-nação, que vai ter o país, né, que é o aspecto físico, e tem o Estado, que a gente estava falando, que é o aspecto que? Político. Então, ó, esse organograma aqui, não sei como é que eu vou chamar esse negócio, ele organiza essa ideia pra gente, ele mostra essa ideia pra gente trabalhada ao longo das escalas que a gente falou, beleza? Suavinho, tranquilo. Galera, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar sem problema nenhum, pelo Teams ou pessoalmente, tá? Por hoje a gente acaba aqui. Na próxima aula a gente continua conversando outros assuntos. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.